Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós estamos na nossa terceira aula sobre o módulo básico de equilíbrio ácido-base e soluções tampão, certo? Bom, gente, esse módulo básico, na verdade, a gente já encerra hoje também, vão ser só essas três aulinhas, tá? E aí, posteriormente, eu vou lançar um módulo aprofundado, de aprofundamento, para aqueles que realmente estejam querendo aprender mais sobre solução tampão, sobre cálculo de tampão, como que é o preparo de tampões, tá bom? Então isso vai ser feito numa outra oportunidade, num outro módulo de aulas, tá bom? Bom, então, nesse último módulo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é realmente um tampão. Só que para a gente chegar em soluções tampão, a gente antes ainda tem que falar de uma coisinhazinha que é sobre a constante de dissociação ácida. Mas antes de falar dela, gente, vamos relembrar sobre os ácidos fracos. Ó, a gente viu na última aula que os ácidos, eles são substâncias que liberam hidrogênio na água. Então, quando você joga um ácido na água, ele libera hidrogênio, certo? Os ácidos, quando liberam hidrogênio, eles podem se juntar de novo. Então, o hidrogênio junta de novo e volta a ser o ácido. Isso sempre acontece, tá? Só que nos ácidos fracos, nos ácidos fortes, isso acontece muito pouco, é quase desprezível, tá? Então, por isso que, dependendo da sua utilização, você pode considerar que os ácidos fortes liberam todo o hidrogênio mesmo, tá bom? Não é exatamente todo, né? Mas poderia se considerar isso. Já os ácidos fracos, não. Os ácidos fracos, eles liberam hidrogênio e do mesmo jeito eles se juntam de novo. Então eles ficam nesse equilíbrio, né? Nesse vai e vem, certinho? Só que aí é um lance, ó. Vamos pegar aqui três ácidos fracos. Ácido cítrico, que é o que tem nas frutas cítricas, né? Limão e tal. O ácido carbônico, que é o que a gente usa para fazer o gás do refrigerante. Então um ácido que é comum no refrigerante. E o ácido acético, que é o vinagre, certo? Então temos aqui três ácidos, os três são fracos. Qual dos três, você bebendo assim puro, você acharia que seria o mais forte dos três? Porque não são iguais, né? Cada um, apesar dos três serem fracos, cada um vai ter o seu nível de força. Então vou lá, tomo lá um refrigerante, um vinagre, um limão. Qual vocês acham que seria o mais forte deles? Difícil dizer, né? Porque a concentração dos três estariam bem diferentes, né, gente? No refrigerante é bem diluído e tal. Então, assim, não é injusto uma comparação desse jeito. Mas vamos lá. Se eu fizesse uma comparação desse jeito, com certeza vocês achariam o vinagre intragável, né? E talvez o ácido cítrico também intragável, né? Mas dependendo da quantidade, né, de limão, assim, bem azedo, é bem difícil de tomar. O refrigerante seria com certeza o menos um pouco, né? Só que aí, gente, vocês percebem que como isso é sem noção, será que toda vez que eu queira saber qual ácido é mais forte, eu vou ter que dar uma golada nele? Tipo, pelo amor de Deus, né, gente? Não pode fazer isso. Então, qual que foi a lógica? O pessoal criou uma tabela, um número, que expressa a força dos ácidos fracos, tá? Que diz qual é o valor, né, da força do ácido. Ele pode ser usado também para os ácidos fortes, tá? É porque os valores dos ácidos fortes acabam ficando muito fora da curva, tá bom? Mas poderia, para qualquer ácido você poderia ter alguma colocação. E aí esse valor foi chamado de Ka. O Ka é a constante de dissociação ácida, certo? Esse é o valor do Ka. Só que aí, gente, o que acontece? Quando nós pegamos esse valor desse Ka, você tem valores às vezes muito absurdos. Igual o que a gente viu lá do hidrogênio no pH, são coisas assim, 0,00000 tal, né? Então assim, são valores que não dá muito para trabalhar bem. Então o pessoal criou um valor que era mais fácil da gente, né, conseguir lidar, que foi o chamado pKa. O pKa é um número que vai dizer qual é a força do ácido, certo? Então é um número para isso, para dizer o quanto esse ácido é forte ou é fraco. Tá? Então, o pKa é uma referência a essa constante de dissociação ácida. Tudo bem? Entenderam isso? Tá? Então, mais uma vez, para a gente conseguir classificar os ácidos, para dizer quem é mais forte, mais fraco e tudo mais, nós criamos uma tabela com um valor, um número, certo? O cálculo de pKa a gente não vai fazer aqui, tá? Isso depois a gente pode conversar em outra oportunidade. Mas aqui a gente só vai entender o conceito, o que é o pKa. Então o pKa é um valor que vai dizer qual é a força desse ácido, tudo bem? E aí como é que fica essa relação? A relação é de ser inversamente proporcional, ou seja,
quanto maior for o pKa de um ácido, mais fraco ele é, certo? E o contrário, quanto menor for o valor desse pKa, mais forte é o ácido. Os ácidos que são realmente muito fortes, tipo o ácido clorídrico da vida, o pKa, ele beira ele não ser calculável. Porque na hora de fazer a conta, ele pode resultar numa divisão por zero. E divisões por zero não existem, né? Então, o valor do pKa para os ácidos muito fortes, assim, ele é um valor que, né, foge um pouco da curva, como eu disse. Agora, para os ácidos fracos, ficam valores bem intermediários, então fica fácil da gente avaliar, tá? Então, o pKa, ele expressa muito bem essa tabela das forças dos ácidos. E aí eu botei aqui, ó, tá? Aqui a gente tem o valor do pKa. E aí, se eu volto naquela minha primeira pergunta lá atrás, fica fácil de vocês dizerem agora. Qual dos três é o mais forte? O ácido cítrico, o carbônico ou o acético? Aqui estão os valores do pKa. Olha só a relação que eu botei, ó. Quanto menor for o pKa, mais forte é o ácido. O pKa, tá? Quanto menor for o pKa. Tudo bem? Então, voltando aqui. Valor de pKa, 3.15, 6.14, 4.76. Qual é o menor deles? 3.15. Então, qual dos três é o mais forte? Ácido cítrico. Sacaram a ideia? Aí, qual é o segundo mais forte dos três? O ácido acético, que é um pouquinho maior. E qual dos três é o mais fraco? O ácido carbônico, que é o maior dos três. Perceberam? Então é isso, é um número, tá? Então é muito importante não confundir pKa com pH, são coisas totalmente diferentes. O pKa é um valor, um número que expressa a força de um ácido. É isso. E cada ácido tem o seu. O ácido carbônico é um valor, o cítrico é outro, o acético é outro, cada um tem o seu valor, tá? Então todos os ácidos têm lá um valor de pKa. Alguns ácidos podem até ter mais de um, tá? Se ele tiver mais de um hidrogênio que ele libera. Então ele pode ter alguns valores. Então, o pKa é uma referência à força do ácido, é um número que diz isso. Tudo bem? Bom, e agora, não confundam com pH. pH, gente, é a medida de hidrogênio numa solução aquosa, né? A quantidade de hidrogênio na solução aquosa. Então são coisas totalmente diferentes, tá? pKa, força do ácido. Beleza? Muito bem. Bom, então agora a gente pode falar de tampão, finalmente, né? Então, o que é uma solução tampão? Gente, de forma bem direta, bem simples. É uma solução que mantém o pH estável. Solução, gente, é uma mistura aquosa, né? Uma solução aquosa. Então tem uma água misturada com alguma coisa, homogênea, dissolvido. E quando você joga ácido ou joga base nessa solução tampão, o pH não varia muito. Ele se mantém estável. Então eu tenho aqui uma solução tampão que eu fiz com pH 4, né? E ela está na faixa de tampão. Eu vou lá e jogo mais ácido nela. O pH não vai baixar um pouquinho. Tá? Vai ficar bem ali próximo do 4. Entenderam? Então isso é um tampão. Aí eu vou lá e jogo uma base. Ele também não muda, ele sobe só um pouquinho. Né? Um ótimo exemplo que a gente tem de tamponamento no nosso corpo é o nosso sistema sanguíneo. O nosso sistema sanguíneo usa o ácido carbônico como tamponamento. Tá? Na verdade ele é associado à base dele, que é o bicarbonato. Né? Então o nosso sangue utiliza esse sistema do bicarbonato como tamponamento, né? E por isso que o pH do nosso sangue não varia muito, ele se mantém dentro de uma faixa estável, certo? E tudo isso depende da quantidade de gás carbônico que a gente está jogando para fora ou produzindo, né? Porque o gás carbônico ele vai ser transformado no ácido carbônico. Entenderam a ideia? Então a gente consegue fazer um tamponamento sanguíneo desse jeito. Tudo bem? Então, o que tampões fazem? Estabilizam o pH de uma solução. Então, o pH ele não vai variar, ele se mantém estável. Tranquilo? Tá bom, mas como funciona um tampão? Agora é a hora importante mesmo. Como que funciona um tampão? Muito fácil. Todo tampão é uma solução de um ácido fraco. Todo tampão. Então, eu posso fazer um tampão com ácido cítrico, ácido carbônico, ácido acético, qualquer ácido fraco. Tá? Vocês podem escolher o ácido fraco que vocês quiserem. Você pode fazer uma solução tampão com aquele ácido fraco. Tudo bem? Só que qual é a regra? Quando que uma solução de um ácido fraco é um tampão? Sempre que o valor do pH da solução estiver chegando próximo ao valor do pKa do ácido. Ou seja, quando o valor do ácido aqui
do pH. Estou fazendo lá uma mistura de água com, por exemplo, com ácido cítrico, tá? Então tem uma solução de água e ácido cítrico. E aí eu começo a adicionar mais ácido, né? E o valor vai chegando perto de 3,15, o valor do pH, o pH vai começando a estabilizar. Aí eu vou jogando mais ácido e ele não muda, ele vai se mantendo estável. Aí eu jogo mais ácido e ele continua estável, vai baixando bem devagarzinho, né? Por quê? Quando eu tenho uma solução de um ácido fraco, cujo valor do pH fica perto do pKa, vai se aproximando do pK do ácido, essa solução é uma solução tampão. Tudo bem? Para deixar mais claro ainda, meninos, vamos entender o quão perto, que eu falei assim, é perto do pKa, mas quanto que o pH tem que ir se aproximando do pKa? Até um ponto, uma margem de um ponto. Então vamos ver na prática, ó. Qual seria a faixa de pH na qual uma solução de ácido cítrico seria um tampão? Ó, então qual seria essa faixa de tamponamento? Você simplesmente pega o valor do pKa dele, 3,15, e você bota um valor para mais e um para menos. Ou seja, de 2,15 até 4,15, ó, um para mais, um para menos, né? A gente tem o ácido cítrico funcionando como um tampão. Então, se o pH da solução, esse aqui é o pH, tá? Se o pH da solução estiver nessa faixa, entre 2,15 e 4,15, uma solução de ácido cítrico ela vai ser um tampão. Esse pH vai ficar estável. Sacou? É bem facinho, ó. Peguei o pKa, um ponto para mais, um ponto para menos. Essa é a faixa de tamponamento, certo? Vamos ver o ácido carbônico, ó. O pK do ácido carbônico é 6,14. Então, qual seria o pH, que a gente mede lá, né, a quantidade de hidrogênio. Então, qual seria o pH no qual uma solução de ácido carbônico funcionaria como um tampão? Gente, 6,14, então vai de 5,14 até 7,14. Certinho? Então, de 5,14 a 7,14 é o pH, né? Essa solução de ácido carbônico é um tampão. Entenderam? Tá? E isso vale para todo mundo. O ácido acético aqui, que é 4,76. Qual que é a faixa de tamponamento? Ela vai de 5,76 até 6, até 3, né, para baixo, 3,76. Então, gente, mesma coisa, ó. Um ponto para mais, então 5,76, um ponto para menos, 3,76. Dentro dessa faixa, ele é um tampão, certo? Pessoal, vamos ver na prática. Eu preciso agora, recebi lá uma demanda lá no hospital, eu tenho que preparar, ou no laboratório, eu tenho que preparar uma solução tampão cujo pH esteja na faixa de 6,5. 6,5. Essa é a minha faixa de tamponamento, tem que ser ali, 6,5, certo? Uma solução. E aí me deram essas três opções. Você tem que escolher qual é o melhor tampão para uma solução pH 6,5. E aí, qual dos três vocês escolheriam? É só pensar um pouquinho, gente, ó. Ácido cítrico, qual é a faixa de tamponamento? De 2,15 a 4,15. O 6,5, ele é um tampão? Não. Então esse aqui eu não posso escolher. Ah, o ácido carbônico vai de 5,14 a 7,14. 6,5 está aqui no meio? Ah, né? 6,5 está bem no meio. Então o ácido carbônico poderia ser um tampão? Sim, eu poderia escolher o ácido carbônico. Sacaram a ideia? E o ácido acético? Ácido acético não, porque ele só vai até 5,7 e eu preciso de um tampão 6,5. Entenderam? Então, na hora de escolher um tampão adequado, basta você olhar o valor do pKa e você ver se o pH que você precisa, ele está perto aqui do pKa. Se ele estiver dentro dessa faixa, um para mais, um para menos, você pode usar aquele ácido fraco para fazer um tampão, porque naquela faixa de pH você vai ter estabilidade, você não vai ter o pH variando. Tranquilo? Tampões, gente, são usados diariamente numa rotina de laboratório, numa rotina de tanto laboratórios de pesquisa, de análise clínica, tá? A gente usa para inúmeras coisas, indústria. Então realmente é bem importante entender para que serve um tampão, qual que é a lógica deles e como que a gente escolhe um tampão adequado, tá bom? Então isso é o que eu preciso que vocês entendam desse módulo básico, tá? Entender o que é um tampão
e como que você escolhe um tampão adequado, certinho? Então, isso é o importante. Cálculo de tampões, como que a gente faz, né, a proporção e tal, isso são coisas que a gente só vai estudar quando for falar lá no módulo de aprofundamento, tá? Então, com outra oportunidade a gente conversa sobre isso. No básico, isso aqui é mais que suficiente. Certinho, meninos? Então, muito obrigado por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente!